E um dos principais fóruns globais do setor cafeeiro, o Coffee Dinner and Summit, chega na sua 9ª edição. Promovido pelo Secafé, o evento reúne a cada 2 anos cerca de 1.000 pessoas para promover negócios e aproximar empresários, produtores e pessoas apaixonadas pelo grão. E quem está por lá ao vivo e traz todas as novidades do evento é o nosso querido apresentador, o Antônio Petrin. Boa tarde, Petrin. Quais são os destaques por aí? Seja muito bem-vindo aqui, meu amigo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos ligados no Mercado e Companhia. Tem um pequeno atraso aí entre o que você me chama, né, Priscila, e o que respondo em função da nossa transmissão, mas vamos seguir. O fórum tem uma programação extensa, começou às 10h30 da manhã, vai até às 19h30. São vários painéis organizados com temas relevantes ao setor cafeeiro. Fala sobre sustentabilidade, sobre mercado global, exportação, enfim. Vários importantes painelistas já participaram aqui, participam também cooperativas, importadores, exportadores. Ainda dentro dessa edição, a gente vai falar um pouco mais sobre a importância dessa commodity para a economia brasileira. Mas eu queria primeiro destacar nessa minha primeira participação aqui, Pri, uma conversa que eu tive com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o Pedro Lupion, um deputado que esteve aqui, foi um dos painelistas, falando sobre a situação da economia brasileira. Entre os pontos que eu abordei com ele, ele falou sobre reforma tributária, antecipou que do jeito que está o texto, o agro será muito prejudicado, falou também sobre plano safra, dizendo que o setor pede 25 bilhões de reais para crédito, né, para financiamento dos juros. O governo está sinalizando com 17 bilhões e pode haver aí um consenso para que esse acordo fique em torno de 20 bilhões para os juros. Falou também sobre a questão do marco temporal, dizendo que a Câmara deve votar já na segunda-feira esse projeto de lei que está há muito tempo parado sobre o marco temporal para antecipar o julgamento que vai acontecer no STF de constitucionalidade ou não desse marco temporal no dia 7 de junho. Mas a gente destacou também a reação que teve o setor depois da declaração que vocês mostraram aí no primeiro bloco, né, do Lula fazendo elogios ao agro com uma espécie de bandeira branca depois de vários ataques. O Pedro Lupion falou sobre essa declaração do Lula. Vamos ouvi-lo. Bom, eu não falo nem em reaproximação, né? Eu falo em, efetivamente, o governo mostrar respeito pelo nosso setor. Essa fala do presidente começa a amenizar e acalmar um pouco as coisas. As últimas declarações do presidente tinham sido muito negativas em relação ao nosso setor. E a gente precisa efetivamente criar algum ambiente de paz e tranquilidade para poder, principalmente, avançar com as nossas pautas, que são pautas importantes, né? Nós estamos num momento complicado do agro, né? Nós temos uma redução drástica de preços, tanto para a soja quanto para o milho, a arroba caindo muito, uma preocupação grande do produtor em relação ao plano safra, o que vem por aí, como é que a gente vai conseguir buscar esses recursos. Então o governo precisa realmente dar essas sinalizações e eu fico mais aliviado vendo que existe essa iniciativa por parte do Executivo. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária também, o Pedro Lupion, comentou a aprovação da medida provisória que reorganiza alguns ministérios, devolvendo ao Ministério da Agricultura um pouco mais de força, né, que foi retirada aí pelo presidente Lula na distribuição da esplanada dos ministérios. Vamos ouvi-lo. Bom, nós trabalhamos muito para recompor o protagonismo do Ministério da Agricultura. Tem cabimento, um setor importante como o nosso na economia, ter um ministério completamente fatiado, dividido e perdendo a sua importância dentro da esplanada. Nós fomos os responsáveis por buscar os entendimentos com o relator, né, a nossa bancada toda, para que efetivamente o abastecimento volte para o Ministério da Agricultura, e é isso que nós estamos fazendo, buscando fazer com que o nosso Ministério tenha condições de trabalhar a cadeia como um todo. Além disso, buscamos melhorias também no sistema ambiental, tiramos lá do Ministério do Meio Ambiente o CAR, que só estava servindo, infelizmente, para a maldade, para o patrulhamento dos nossos produtores. Passamos para um ministério neutro, que é o Ministério da Gestão, e fazendo com que a gente tenha mais tranquilidade na execução daquilo que é nossa obrigação,
né, de fazer o georreferenciamento das áreas para depois fazer a regularização ambiental. Pois não, Priscila, nesse momento está rolando o terceiro painel do dia de um total de 6. O assunto agora é consumo global do café e o olho do mercado brasileiro em relação ao mercado chinês, né? E também em vários países asiáticos. O Brasil deve produzir nesta safra, Priscila, cerca de 54 milhões de sacas de café, segundo informações da Conab, entre arábica e conilon. Se essa safra se confirmar, será a maior da história em bienalidade negativa. De um lado, o setor comemora, né? Afinal, é uma safra histórica. Por outro lado, há preocupação em relação ao aumento da oferta e a pressão nos preços. Daí, a importância de se procurar novos mercados, principalmente na Ásia, que está consumindo cada vez mais café. Lembrando que o Brasil conseguiu no ano passado uma receita de 9 bilhões de dólares para exportação de café. E o Brasil exporta 90% da sua produção. Nós conversamos com o presidente do Secafé, que é quem está organizando esse evento aqui. Ele falou sobre essa importância de se conquistar novos mercados. É o Márcio Ferreira. Vamos ouvi-lo. Nós temos avançado nas exportações de volume e buscando novos destinos. Por exemplo, a própria Colômbia, que é um país produtor, deixou de ser aquele lá do 14º e hoje é o 6º maior importador de café brasileiro. Isso não é por acaso, se dá pelo avanço da qualidade e, obviamente, da produção brasileira. Ao mesmo tempo, você tem a China, que tem avançado bastante com relação a volumes, e a gente entende que existe, principalmente por parte do consumidor jovem chinês, uma tendência a buscar muito mais café, trocando, como foi no Japão, aquela cultura de chá por café. Então, ter os destinos, teremos sim, ter o consumidor, teremos. Por quê? Porque além da qualidade e da produção, o Brasil, como vocês estão vendo aqui no 9º Coffee Dinner Summit, está comprometido por demais com as pautas de sustentabilidade e ESG. É isso aí, Priscila. Daqui a pouco vai terminar esse painel, haverá uma pausa para o almoço. Nós, depois desse almoço, certamente teremos um bom cafezinho. Viva o café, Priscila! E daqui a pouco você volta, inclusive com informações mais importantes. A gente vai encontrar no Rural Notícias hoje, a partir das 19 horas, a reportagem completa sobre essa tarde aqui. Um abraço, Priscila! Obrigada, viu, Petri? Melhor hora para tomar um cafezinho é logo depois do almoço. Então, antes de começar aqui o Mercado e Companhia, eu aprendi a tomar café sem adoçar, só com um pedacinho de chocolate. Aí sim, viu? A gente chega com muita energia. Obrigada, viu, Petri?